E hoje nós vamos ter uma pessoa muito especial. Falei com ele que eu vou ter que ler, porque é muita coisa, tá, gente? Ele é produtor de reportagens especiais da Globo News no Rio, repórter investigativo especializado em judiciário, segurança pública e administração pública e também setorista da cobertura da Operação Lava Jato no Rio, na Globo News. Quem vai conversar com a gente hoje é o jornalista Marcelo Gomes. E ele vai falar sobre o papel do jornalista hoje e o futuro da profissão diante das novas tecnologias. Vem para cá, Marcelo. Todo seu, querido. Obrigado. Bom dia a todos. Apesar de eu ser jornalista e trabalhar na televisão, não sei falar em público, tá? Não apareço nas câmeras, a minha praia é mais papel, enfim, é fazer o trabalho de formiguinha para levar para quem assiste a gente o material de qualidade. Esse é o meu trabalho. Mas vou tentar, vamos lá. A Renata pediu para eu me apresentar, né? Ela já falou que eu sou produtor lá na Globo News. Eu comecei a minha carreira, eu me formei em 2004, comecei a minha carreira como estagiário no jornal o Globo. Quando eu me formei, eu fui ser repórter no Extra, né, que é o jornal popular do Globo. Fiquei lá cerca de 7 anos, cobrindo polícia, segurança pública, enfim, essa nossa realidade do Rio. Depois eu saí do Extra, eu fui trabalhar no jornal Estado de São Paulo, aqui na sucursal do Rio. Também fiquei nessa área aí de segurança, judiciário. E há 4 anos estou lá na Globo News. Eu fui para lá para ser produtor de matéria especial. E desde que a Lava Jato chegou aqui no Rio, né, eu sou... Meu trabalho, basicamente, hoje em dia, é fazer a Lava Jato no Rio, que o que não falta é notícia, né? Hoje, a Lava Jato no Rio está mais forte do que em Curitiba, né? A gente tem muito mais notícia, muito mais operações, muito mais processos, audiências na Justiça aqui no Rio do que em Curitiba. E eu acho que isso aí vai continuar por um bom tempo. Eu montei uma apresentação que para falar para vocês do meu trabalho em si e também assim a importância que o mundo digital hoje em dia tem no trabalho do jornalista. Gente, basicamente a gente pode dividir as matérias em 2 tipos, né? A matéria quente e a matéria fria. O que é matéria quente? Matéria quente é aquilo que, se eu não publicar hoje, ela vai ficar velha. É um factual. Um acidente de ônibus ali na Avenida das Américas que atropelou um cara no ponto de ônibus. Se foi hoje, as televisões, os sites vão dar hoje e os jornais impressos vão dar amanhã. Se não der, ficou velho, assim, perdeu o sentido. E a matéria fria é a matéria produzida, é aquela matéria que não faz diferença se eu publicar hoje, amanhã ou daqui a 2 meses. Basicamente, é isso. Agora, a matéria factual, a matéria quente, ela pode e, de preferência, deve trazer informações exclusivas, né? Não é porque é um factual que vai estar a imprensa toda lá cobrindo que você vai fazer o seu arroz com feijão, né? Você tem que estar sempre procurando em trazer para o seu leitor, para o seu espectador, uma notícia que a sua concorrência não vai ter, não é? É assim que o repórter se destaca. Quanto mais matéria boa, mais matéria exclusiva você der, melhor para o seu currículo, melhor para a sua carreira, né? A competição e a busca incessante pelo furo jornalístico. Eu acho que isso é o que move qualquer bom repórter, né? Todo repórter que trabalha numa redação de jornal, de televisão, de site, enfim, a gente quer dar uma matéria exclusiva para que a concorrência cite a gente, né?
Conforme informou ontem o jornal o Globo, conforme informou a Folha de São Paulo, conforme noticiou a Globo News, quanto mais a imprensa, a concorrência citar uma matéria sua, melhor para você, né? Mais relevante fica o seu trabalho. E para isso, para você começar a se destacar, é muito importante você ter essa relação com as fontes, né? O que é a fonte? Fonte são todas as pessoas que te passam uma informação porque confiam no seu trabalho. Seja um policial que está investigando o caso da Marielle, seja um procurador que está investigando a Lava Jato, seja um morador de comunidade que te passa uma informação que está tendo lá alguma operação da polícia. Todo mundo que confia no seu trabalho, confia em você, te passa uma informação em primeira mão, ela é uma fonte. E as fontes têm que ser cultivadas, né? Ninguém vai virar sua fonte porque você é bonito, porque você fala bem. Você tem que estabelecer uma relação de confiança com as pessoas e isso a gente vai... É o meu celular? Não. E isso a gente vai construindo ao longo do tempo, né? E também é muito importante, assim, volta, por favor. De vez em quando, você, assim, poxa, às vezes eu estou na redação, não tem nada acontecendo, não tem nada. Aí eu saio, vou bater lá nos gabinetes lá das minhas fontes para bater um papo furado, tomar um café, para ver se tem alguma matéria boa lá. Afinal, só é lembrado quem é visto, né? Porque, tipo assim, dificilmente um procurador desse ou um delegado desse que está nos holofotes só tem uma fonte, né? Ele fala com vários jornalistas. Então, assim, para ele, quando tiver um material bom, lembrar de você para te dar essa matéria, você tem que estar sempre lá cultivando, sempre lá fazendo com que ele lembre de você, né? Eu fiz uma matéria no Estadão em 2003. Isso aí foi uma matéria só com informação que uma fonte me passou em off, essa fonte não apareceu, né? Vocês sabem o que é on e o que é off, né? On é quando a fonte se identifica, né? Segundo fulano de tal, aconteceu isso. Ele está falando em on. Em off, a pessoa te passa informação e você não pode acreditar quem é a sua fonte. Ele está te dando um off. Eu publiquei no Estadão o resultado do inquérito da divisão de homicídios que investigou a morte do Amarildo. Vocês vão lembrar que em 2013 o país pegou fogo, as manifestações nas ruas começou por conta lá dos 20 centavos, das passagens de ônibus em São Paulo, com o MBL, e aí aos poucos foram tomando as ruas das principais cidades do país. O centro do Rio tinha manifestação praticamente todo santo dia, e foi nesse momento que surgiu a história do Amarildo, né? O Amarildo sumiu. A história inicial era que ele tinha sido levado por PMs da UPP da Rocinha. Em 2013, a UPP estava no auge, né? O governo Cabral estava no seu auge. As UPPs, durante um bom tempo, elas realmente funcionaram. Assim, foi uma esperança de que a gente viveria uma mudança na segurança da cidade, do Estado. E o caso Amarildo, assim, foi o primeiro grande caso que colocou o projeto das UPPs em xeque, né? Assim, as pessoas nessas manifestações começaram a gritar, a perguntar cadê o Amarildo, né? As pessoas queriam saber cadê o Amarildo, porque a denúncia era que o Amarildo tinha sumido depois de ter sido levado por policiais para a sede da UPP da Rocinha. E aí foi uma cobertura que a imprensa inteira ficou em cima, tinha matéria todo santo dia nos jornais, na televisão, tanto nos telejornais locais como em rede, Jornal Nacional. E eu consegui, com uma fonte, o resultado do inquérito. A Polícia Civil concluiu que o Amarildo foi levado pelos PMs para a sede da UPP, foi torturado, morreu, e os PMs esconderam o corpo dele, tanto que nunca foi achado, né? Porque naquela época havia duas linhas de investigação principais. Uma que o Amarildo tinha sido morto pela polícia, e a polícia dizia que não, quem matou o Amarildo foram os traficantes da Rocinha, né? E aí ficou esse jogo de acusação até que a divisão de homicídios, foram cerca de 3 meses de investigação,
Eu praticamente ia todo dia ficar de plantão o dia inteiro lá na Homicídios. E eles concluíram que não, que foi a polícia que torturou e matou o Amarildo. Após mais de 2 meses de investigações, a Polícia Civil vai indiciar e pedir a prisão de policiais militares da UPP da Rocinha pelo sumiço de Amarildo de Souza, de 43 anos. Está descartada a hipótese de que o pedreiro tenha sido capturado e morto por traficantes. O delegado Rivaldo Barbosa, que assumiu as investigações, que hoje em dia é o chefe de Polícia Civil, né? O interventor, o general do Exército, nomeou o delegado Rivaldo como novo chefe de Polícia Civil. O delegado que assumiu o caso em 1º de agosto, essa matéria é de 27 de setembro, deverá anunciar hoje o resultado do inquérito e divulgar quantos PMs serão indiciados. Como era uma informação em off, e a fonte não foi o delegado, que era o presidente do inquérito, assim, eu não tinha todas as informações, né? Quantos PMs seriam indiciados, os nomes deles, mas o principal, que seriam os policiais, os indiciados, essa matéria trouxe. E aí, depois eu soube que, assim, que o delegado anunciaria numa coletiva de imprensa o resultado da investigação nesse dia que saiu a matéria, e por conta da matéria ele adiou. Ele adiou para 4 dias depois. Deu um problema lá. Um outro caso de matéria que eu fiz só com fonte em off foi do caso da Maria Eduarda. Maria Eduarda estava estudando numa escola municipal lá em Acari, estava tendo uma operação da polícia lá, os policiais trocando tiro com os traficantes lá de uma favela próxima, e aí ela estava fazendo uma aula de educação física no pátio da escola e ela foi atingida por um tiro de fuzil. E foi nesse mesmo dia que um cinegrafista amador filmou 2 policiais executando 2 suspeitos, né? Eles já estavam deitados no chão, rendidos, e os policiais foram filmados executando os suspeitos que não estavam oferecendo nenhuma resistência à polícia, né? Essa matéria, eu tive acesso, uma fonte me deu em primeira mão os depoimentos que os PMs deram na divisão de homicídios horas depois do crime, deles terem sido filmados executando os 2 suspeitos. Então é isso, assim, a gente conseguiu o depoimento lá com a versão dos policiais e aí, confrontando com o vídeo que viralizou naquele dia, a gente viu que eles mentiram, né? Ele falou que só atirou no cara porque ele reagiu, não sei o quê, e o vídeo mostra que não, o cara estava caído no chão, sem esboçar qualquer reação, e o policial foi lá e executou ele, né? Esse é o trabalho do jornalista, né? Eu queria também chamar a atenção para uma diferença entre as matérias que são meramente declaratórias com matérias que você consegue corroborar uma tese com dados objetivos, né? Uma coisa é lá em Brasília, você fazer aquela matéria. O deputado fulano de tal afirmou que o Eduardo Cunha é um ladrão. É ele falando, né? Essa matéria não deveria ser publicada? Não, o cara é um parlamentar, está lá falando, lá você publica, né? Ele que arque com as consequências. Agora, se você consegue achar um processo criminal na justiça contra o deputado, não é você que está dizendo que ele é ladrão, né? Você tem uma prova lá de que, não, esse cara responde aqui a um processo por corrupção, assim. Isso é uma forma de você robustecer a sua matéria com informações independentes, né? Assim, que você pode mensurar objetivamente o valor dela. Então, quanto mais dados a matéria tiver, menor será a dependência do repórter das fontes. Era aí que eu queria chegar. Assim. Hoje em dia, a internet tem uma infinidade de bancos de dados, de informações à disposição de todos nós, jornalistas, cidadãos, que renderiam ótimas matérias e que elas só não são publicadas porque a gente não sabe onde achar esses dados, esses bancos de dados, né? Daí a importância da gente procurar e saber onde procurar, né? Há uma infinidade de informações disponíveis em bancos de dados na internet à espera de algum repórter para encontrá-las, né? O repórter que sabe onde encontrar as informações de que necessita é menos dependente de fontes.
Porque é aquilo que eu falei no início. Eu fiz algumas matérias só com base em fontes em off, que me passaram uma informação. Essas matérias não tinha como eu achar no banco de dados aberto, público, o depoimento dos PMs. Então, assim, eu dependia de uma fonte para me passar aquilo. Beleza. Mas tem N outras matérias, boas matérias, que estão públicas aí, que eu não dependo que nenhuma fonte me ligue e me passe, porque elas já estão públicas. Eu vou mostrar agora alguns exemplos de bancos de dados públicos, onde a gente pode achar informações que rendem boas matérias. Tem uma lei chamada Lei da Transparência, que obriga que todas as prefeituras, governos estaduais e governo federal publiquem na internet todas as suas receitas e despesas, né? Você tem como saber no que quanto a prefeitura gastou em prevenção de enchente, por exemplo. Agora que um mês atrás teve aquela chuva que encheu a cidade toda. Eu até fiz essa matéria. Não sei se está aí. Quanto que a prefeitura gastou em prevenção de enchente? Tinha 1 bilhão previsto e só gastou 400 milhões. Isso é um exemplo. Eu queria mostrar... vamos mostrar essa matéria aqui. Ó. Essa matéria é o seguinte. No dia anterior tinha caído a ciclovia. Né? A imprensa mundial falando isso, porque estava na véspera da Olimpíada, a cidade estava cheia de imprensa estrangeira, então, assim, isso repercutiu bastante, muito, né? E aí, no dia seguinte, a gente descobre que as empresas que construíram a ciclovia que desabou receberam no governo, na gestão do Eduardo Paes, mais de 2.000%, nos 8 anos do governo Paes, essas duas empresas receberam em contratos, enfim, mais de 21 vezes mais do que tinham recebido nos 8 anos anteriores ao governo Paes. E que, além disso, uma dessas empresas era da família de um dos secretários do Paes, do prefeito. As duas construtoras que construíram a ciclovia, que custou 44 milhões de reais e desabou, receberam quase 200 milhões de reais dos cofres públicos. Isso aí é uma informação que a sociedade merecia saber, né? Esse aí é um outro banco de dados muito bom, o inqueritômetro. O inqueritômetro é uma ferramenta que consta no site do Conselho Nacional do Ministério Público, que ele monitora o andamento, a conclusão dos inquéritos antigos de homicídios. Em 2011, se eu não me engano, a Justiça baixou uma meta, falou assim, vamos julgar, vamos acelerar o julgamento de todos os inquéritos de homicídios antigos que estão aí tomando poeira nas gavetas, porque o crime de homicídio é o crime mais grave que existe, né? Assim, você matar alguém, não tem nada pior que isso. E apesar disso, havia milhares de processos aí parados. Pra vocês verem o absurdo. Tinha um monte de inquérito de homicídio parado nas delegacias, porque a polícia simplesmente não investigava. Aí a justiça chegou, baixou a meta e falou assim, gente, vamos investigar, vamos agilizar isso aí, porque o crime de homicídio é muito grave. E aí a solução que eles deram para concluir essas investigações foi arquivar. Então, assim, a cada 100 inquéritos que foi arquivado, que foram concluídos, 96 foram arquivados sem apontar a autoria do homicídio. Isso no estado do Rio de Janeiro. Isso é um escândalo, né? Outras boas fontes de matéria... Gente, isso aqui eu estou falando assim, na minha área, tá? Que é judiciário, polícia, enfim. Mas existe N outros lugares que a gente pode pesquisar. Também os sites dos tribunais de justiça são muito bons para você achar boas matérias sobre alguns casos de repercussão, né? Porque a imprensa é muito cíclica, né? Assim, está acontecendo alguma coisa, vai todo mundo ali cobrir aquilo, aí, ainda mais no Rio, surge uma outra coisa, a gente esquece o que aconteceu semana passada, né? E aí, se você anota lá no seu caderninho esses casos que vão tendo repercussão, daqui a 6 meses, quando todo mundo tiver esquecido, você vai lá e vê que aquele caso tem uma novidade boa, e aí você dá uma matéria boa, você dá uma matéria exclusiva. Vocês lembram de um ônibus, que teve uma briga no ônibus, o cara quis entrar no ônibus sem pagar, aí entrou em briga com o motorista, o ônibus despencou de um viaduto na Avenida Brasil,
matou um monte de gente? Que absurdo, né? Assim, aconteceu isso nesse dia, foi um escândalo, só que a gente esquece, né? Aí um dia eu tava de bobeira, me deu um estalo assim, o que deu aquela história? Aí vi no Google o nome do cara, que tinha esquecido, lógico, aí vou procurar o nome dele no site do Tribunal de Justiça para ver no que deu o processo. E aí vi lá que ele tinha sido condenado. E ninguém tinha publicado, assim, uma história dessa, né? Eu queria falar também sobre Lei de Acesso à Informação. Essa lei é muito importante, não só para nós jornalistas, como para a sociedade em geral, né? A lei inverteu o ônus da obrigação. Assim. Antigamente, se um cidadão pedia algum tipo de informação a algum órgão público, o órgão dava se quisesse, né? Assim. E essa lei tornou obrigatória a divulgação de informações de interesse público por parte dos governos. Isso é muito importante, né? Ela entrou em vigor em maio de 2012. Qualquer cidadão pode fazer pedidos de informação. A resposta aí que pode ser a negação do pedido da informação, desde que fundamentada, né? Falar que é uma informação sigilosa, protegida por segredo de justiça, enfim, ou o fornecimento da informação, ela deve ser dada em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Eu vou mostrar uma matéria que eu fiz com base na Lei de Acesso à Informação. O Cabral, quando foi preso, ele foi preso dia 17 de novembro de 2016. E aí ele foi levado para Bangu 8, para o presídio de Bangu 8. E desde então, estava saindo várias notinhas em jornal, um monte de gente comentava, o Cabral está recebendo visita lá, torta direito lá em Bangu 8, tendo privilégio, né? Aí eu resolvi pedir para a SEAP, para a Secretaria de Administração Penitenciária, pedir para a assessoria de imprensa, eu pedi para eles a relação de todas as pessoas que visitaram o ex-governador, lá em Bangu 8. E a SEAP se recusou, falou que não ia fornecer informação porque o preso era o Cabral. As pessoas que visitavam ele não estavam sendo acusadas de nada e que, por isso, não teriam a sua privacidade exposta. Eu argumentei que era uma informação de interesse público, porque são pessoas que estavam visitando o ex-governador na prisão, que a sociedade tinha o direito de saber quem estava visitando o ex-governador na prisão, e mesmo assim a secretaria não forneceu. Aí eu entrei com um pedido de informação via lei de acesso, e aí eles foram obrigados a me fornecer. Essa matéria foi usada depois pelo Ministério Público, porque o Cabral foi para Curitiba, voltou, aí depois a SEAP reformou o presídio de Benfica, né? Que depois acharam lá o banquete, aquela história toda. Mas essa matéria foi usada pelo Ministério Público para pedir de novo a transferência do Cabral para o Paraná, falando que ele tinha privilégios aqui no Rio. Eu dei primeiro aquela matéria das visitas, né? E aí depois a gente... Aí vai descobrindo, né? Tem a suíte da suíte da suíte. Você vai puxando o novelo e vai descobrindo as coisas. O secretário de Administração Penitenciária, nessa época, ele tinha sido o comandante da PM do governo do Cabral. E na eleição de 2014, em que o Marco Antônio Cabral, o filho dele, foi eleito deputado federal, o secretário Eri, ele foi candidato a deputado estadual. E aí eu descobri que a maior parte das doações para a campanha do secretário veio do Marco Antônio. E aí, assim, você não pode afirmar isso no texto, mas você deixa subentendido essa relação entre eles, né? Assim, por que o ex-governador tinha tanto privilégio na cadeia? Assim, a partir desse tipo de ligação que você vai fazendo, você vai entendendo por que as coisas acontecem. O deputado ele foi processado pelo Ministério Público por improbidade administrativa, exatamente por usar a prerrogativa de parlamentar para visitar o pai na cadeia, fora dos dias e horários permitidos. Essa aqui é bem recente, tem umas 3 semanas, quando o Jornal das 10 da noite teve uma mudança, o Heraldo começou a apresentar o Jornal de Brasília, e eu consegui os vídeos da relação premiada do ex-vice-presidente da FETransport.
em que ele fala que entregou dinheiro vivo de propina ao presidente da Alerj, o Pisciani, e aos deputados Paulo Melo e Albertassi, que estão presos, né? Estão presos na Lava Jato. Vou mostrar só mais uma matéria de Lava Jato. Banquete na Cela do Cabral, lá em Benfica, que também, junto com a história das visitas irregulares, com a história do cineminha. Lembra do cineminha também, que acharam o cineminha, que tinham doado, descobriram que não doaram. Pegaram isso tudo e pediram para a justiça mandar ele para Curitiba. A gente deu em primeira mão essa história do banquete também. Essa matéria é um exemplo de matéria com fonte em off, né? Assim, foi uma vistoria do Ministério Público lá em Benfica. Chegaram lá, encontraram aquele absurdo, aquele banquete. E aí uma fonte tirou umas fotos com o celular e me mandou na hora. O Ministério Público estava lá no presídio ainda, eu estava na redação. Aí começou a entrar mensagem no meu WhatsApp, né? Aí eu, quando olhei aquilo, cheguei assim, gente, olha isso aqui. Aí a gente tirou a programação do ar para... rendeu até JN essa matéria, mas... Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para ele? Bom dia. Eu queria saber se você já foi censurado de postar algum tipo de matéria, ou não. Censurado por quem? Não sei, mas assim, alguma matéria... Até pela própria Globo, entendeu? Pela própria Globo News. Se você já teve alguma matéria que era um escândalo sobre alguém, ou não sei, mas teve alguma coisa que pediram para você não postar. Não, assim, o que já teve, o que é normal no jornalismo é assim, os editores acharem que eu não tenho material suficiente para levar uma denúncia ao ar, né? Assim, para você fazer uma denúncia dessa contra um cara desse, você tem que estar muito bem calçado para evitar processos contra você e contra a empresa. Sim. Então, a gente, dependendo da matéria, já tiveram algumas conversas, tipo assim, olha, com o que a gente tem ainda, a gente acha que ainda não dá para a gente publicar isso, vamos atrás. O que acontece muito é, tipo assim, você fazer a matéria, apurar tudo, e aí, antes de ir ao ar, você tem que pedir o outro lado, né? Tem que entrar em contato com a pessoa que vai ser citada na matéria, e acontece muito de ligarem para as redações, pedir para falar com chefes, enfim, acima de mim, um mero mortal repórter, para tentarem derrubar a matéria por cima. Isso é muito comum. Mas censura interna lá da empresa, não. Marcelo, eu sou de uma geração anterior, né, em que o off, no jornalismo investigativo, nunca foi descartado, mas que a gente sempre, né, era sempre preciso buscar uma fonte que justificasse, que assumisse a informação que o off, né, estava divulgando. A gente meio que deixava na geladeira. E hoje, com esse jornalismo de checagem, né, o que eu percebo, até mesmo nas suas matérias, é que o off volta assim, com força total. Eu queria que você explicasse um pouquinho, né, porque a gente fala muito isso em sala de aula, como é que hoje, né, o mercado jornalístico, principalmente o jornalismo investigativo, tem visto essas fontes em off? Porque assim, o jornalismo brasileiro sempre viu com o pé atrás, né? Um pouco diferentemente do jornalismo americano, que o Watergate, por exemplo, né, foi feito sempre com offs, né? Então, como é que está hoje, né, essa questão das fontes? Nos jornais, no Extra, no Estadão, assim, era muito mais fácil, pelo menos a minha experiência, publicar matéria assim em off, totalmente em off, sem ter nada assim, às vezes um documento só assim, na confiança que eu tenho com a fonte, ó, vai que a informação, tipo, aquela do Amarildo, se a fonte tivesse errado ou tivesse mentido para mim, cara, ia ser uma barriga. Barriga é matéria errada, né? Ia ser, no dia seguinte, o jornal ia ter que dar uma errata vergonhosa falando que a gente tinha errado. Nos jornais, para mim, foi mais fácil. Na televisão, é bem mais complicado, até por conta do alcance que a televisão tem, né? Assim,
A Globo News é uma bala de canhão, né? Então, assim, para você levar uma coisa ao ar, você tem que estar muito bem calçado, muito bem seguro da informação que você tem, né? Já consegui publicar algumas coisas em off, sim, mas, assim, é sempre um embate. Sempre me cobram, assim, mas vem cá, como é que a gente pode confirmar isso com uma outra fonte on? Ou tem algum documento que a gente possa ir atrás que corrobore essa informação em off? Tem sempre esse debate. Mas o bom mesmo é você ter algum documento ou alguém que fale em on para você, né? É sempre melhor você ter isso do que off. Mas tem certo tipo de informação que você só tem com base no off, né? Tipo, como é que eu vou conseguir um depoimento de alguém no inquérito sigiloso na delegacia? Isso não está na internet, né? Isso não está em nenhum banco de dados aberto, público. Mas é sempre uma discussão, assim, um embate nas redações sobre o off. Porque também, assim, além do risco da sua informação em off estar errada, sempre tem um risco, né? Por mais que você confie na sua fonte, a sua fonte pode achar que está certa e às vezes ela está errada. Isso pode acontecer. E também tem a questão de processo, né? Assim, você publica alguma coisa em off contra alguém. O cara vai lá te processa, como é que você vai provar que aquela informação é verdadeira? Então, assim, tem que se ter muito cuidado com isso, mas não dá para se descartar o off no jornalismo, muito menos no jornalismo investigativo. Eu queria saber o que você tem para dizer para a gente que está iniciando agora e que está procurando iniciar agora. Qual a dica que você pode dar para a gente de como começar bem, tentar começar bem uma carreira? É difícil também dar uma receita de bolo, né? Mas tem uma diferença, assim, entre os jornais e os meios eletrônicos, como a televisão e o rádio, por exemplo. Nos jornais, você vê lá o Globo, por exemplo, ele é dividido em editorias, né? Você pega o Globo, primeiro tem o País, que fala de política de Brasília, depois vem o A Rio, que fala de tudo da cidade, né? Polícia, transporte, saúde, educação, depois tem a economia, depois tem a internacional. Nos jornais, como tem as editorias, você acaba, de alguma forma, se especializando num determinado assunto, porque você vai cair numa editoria específica, né? Por exemplo, eu caí na Editoria Rio, quando eu comecei a minha carreira. E a Editoria Rio, basicamente, é a polícia, né? De vez em quando tem um problema de saúde no Hospital X, uma escola sem professor, a chuva que inunda, mas no Rio a gente cobre muito polícia, porque tem muita desgraça no Rio. E isso vai, de alguma forma, levando você a se especializar num determinado assunto, né? Então, assim, eu acho que nos jornais, você, pelo fato de você conseguir se especializar, né, mais, é mais fácil o repórter conseguir se destacar em um assunto, né? O cara que cobre só política, ele vai saber pra caramba de política. Não vai saber nada de economia. Por exemplo, eu não sei nada de economia, não sei nada de política de Brasília, sei de ler, mas assim, não tem nenhuma fonte em Brasília. Se eu tiver que fazer alguma matéria de política em Brasília, vai ser uma matéria comum, como qualquer outro pode fazer, porque eu não tenho fonte, eu não tenho entrada com ninguém lá, porque eu não cubro esse assunto, entendeu? Como eu cubro justiça, polícia, Ministério Público há muito tempo, então você acaba que eu conheço muita gente nessas instituições que você acaba estabelecendo aquela relação de confiança que eu falei no início, da importância de você cultivar as suas fontes, né? Você está sempre encontrando com elas, quando dá uma matéria que uma fonte te passou, você dá o feedback para ela, a matéria ficou legal, você passa o link para a pessoa ver, a pessoa fica satisfeita, né? Então, assim, no meu caso, me facilitou muito, vendo hoje, assim, eu tenho 14 anos de carreira, tenho 4 de televisão, então fiquei 10 no jornal, então 10 no impresso. Então, assim, para eu chegar aonde eu cheguei, assim, tá
nessa cobertura de Lava Jato, que é justiça, é muita investigação, assim, me facilitou muito a minha carreira iniciada no jornal. No jornal, assim, os jornais impressos, apesar de estarem em crise, né, a crise do jornalismo impresso, enfim, é uma ótima escola para um bom repórter. Não que não hajam bons repórteres na televisão, no rádio, nos sites, longe disso, não estou falando isso. Mas eu acho que pelo fato de haver as editorias e dentro das editorias ter a possibilidade de especialização, é mais fácil você se destacar no assunto que você goste, né? Por exemplo, se você gosta de moda, você vai trabalhar no segundo caderno. Sei lá, caso você entre no Globo, você vai trabalhar com moda, vai fazer só isso. Você vai conhecer todos os estilistas que, se você cair na economia, você vai conhecer um monte de economista. Se você cair na Rio, você vai conhecer um monte de polícia. Entendeu? É basicamente por aí. É isso, obrigado.